E aí, pessoal, tudo bem? Como eu falei lá no início desse módulo, nós vamos falar agora a importância de se ter um e-mail personalizado com um serviço pago. Aonde origina tudo isso? A comunicação, na verdade, a publicidade, o marketing sempre foi, desde a antiguidade, muito invasivo. Na TV, você vê, por exemplo, eles fazem programas onde você fica ali algumas horas vendo e eles invadem a sua privacidade e mostra alguma propaganda, alguma coisa. O rádio, a mesma forma. Eles estão passando músicas que vocês gostam e tal, todos gostam, e aí daqui a pouco vem um bloco comercial. Então, assim, a história do marketing e da publicidade sempre foi muito invasivo e não poderia ser diferente com o e-mail. Então, o que acontece? Desde que eu me entendo por gente, os e-mails, ele é um mecanismo que chega até dentro da casa de um indivíduo. Então, os servidores de e-mail procuraram proteger essa privacidade, porque senão ia virar uma bagunça geral. Imagina, se alguém tivesse o seu e-mail em alguma base de dados, poderia compartilhar com quantas pessoas quisessem, enviar quantas propagandas ou quantos conteúdos, informações, mensagem, enfim, seria uma bagaceira só, né? Então eu vou mostrar agora para vocês a importância da gente ter um e-mail com serviço autenticado, pago. Vou mostrar primeiro, eu preparei algumas coisas estratégicas e técnicas, tá? Tem alguns detalhes técnicos que eu não vou entrar em questão porque não convém, são coisas muito técnicas, mas algumas você precisa saber porque você vai estar enviando e-mail em massa. Então é importante que você saiba os riscos e os benefícios que tem de você enviar e-mails em massa, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o e-mail gratuito. Por que e-mail gratuito, você não deve ter um e-mail, por exemplo, Gmail, Hotmail, UOL, Terra, para enviar e-mail em massa? Primeiro lugar que nem envia, tá? São servidores que estão preparados para contas gratuitas, acho que no máximo para 100 pessoas, alguns até menos, 50 pessoas. Então, assim, se você quer enviar e-mail em massa, provavelmente daqui a algum tempo você vai ter uma base grande, uma base de 50, 100, 200, às vezes 2.000 clientes, né, que se cadastraram no seu site e estão querendo receber informação. Você não vai conseguir enviar com esse e-mail, tá bom? Então, e-mail gratuito já era. Por que a gente precisa de um e-mail pago, um e-mail autenticado? Uma delas é essa. A segunda, quando você envia um e-mail, entrando no domínio gratuito novamente, quando você faz o envio do e-mail, o servidor que está recebendo esse e-mail, ele levanta algumas bandeiras. E à medida que ele vai levantando essas bandeiras, ele vai fazer um rating, que ele vai te dar alguns pontos. Pontos negativos e pontos positivos. Então, assim, se chega um e-mail e ele está vendo através do protocolo de envio, que é um e-mail para muitas pessoas, ele vai perguntar a primeira coisa: é um e-mail com domínio pago ou domínio gratuito? Aí, se for domínio gratuito, ele vai levantar a primeira bandeira. Ops, ele vai te dar um pontinho lá a respeito de spam, lixeira ou nem entrega. Então, esse é um pontinho. É e-mail gratuito? Então, já dá um pontinho negativo para ele. E aí tem o segundo aqui. Ele vai perguntar para você qual é o domínio encarregado de entregar esse e-mail. Então, assim, existem vários serviços de e-mail marketing. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Tem Local Web, HostGator, tem um monte que faz serviço de e-mail marketing. E esses servidores, eles têm um rating também. Então, quando você envia um e-mail em massa, o protocolo do servidor que está recebendo esse e-mail vai perguntar: quem é o domínio que está entregando esse e-mail? Geralmente, quando você assina um serviço de e-mail marketing, não é o seu domínio que entrega o e-mail, é o domínio do serviço. Não sei se vocês estão me entendendo agora. Então, para exemplificar, eu vou dar um nome qualquer aqui. Locamail. Então, quando você assina o Locamail e manda um e-mail para 500, 1.000, 2.000 pessoas, ele vai perguntar: o e-mail é gratuito?
Não, é pago, ok. Ele vai perguntar a segunda coisa. Quem é que está fazendo a entrega desse e-mail? Aí ele vai ver que é um serviço pago. Só que aí nesse serviço pago ele vai ver qual é o rate que esse serviço pago tem. Então, esses serviços muito baratinhos, o que acontece? Qualquer um sobe listas de e-mail na base de dados e envia. Aí é que está o grande problema. Porque quando você tem um e-mail que é enviado por spam, o próprio servidor de e-mail que está recebendo, ele vai incluir nessa lista um e-mail que é considerado o spider, aonde se alguém copiar aquela lista para enviar para outra pessoa ou vender alguma coisa, vai conter no meio dessa lista sua um e-mail lá falso, um abx arroba alguma coisa lá, que quando cair no servidor dele e ele vê que tem esse e-mail, acabou. Seu e-mail agora já está no spam. Então, esses serviços baratinhos, acontece muito disso, tá bom? Eu não sei falar para vocês qual é a qualificação de cada um desses, nacional ou internacional. Eu só estou querendo mostrar o lado técnico para que você entenda que enviar e-mail em massa tem uma série de riscos, uma série de responsabilidades para que o seu e-mail chegue na caixa de entrada do seu cliente. Então, não tem como você fazer uma campanha online de prospectar cliente se você não souber disso. Porque se você não souber disso, você vai fazer o seu primeiro envio em massa para a sua clientela ou para os seus prospects, vai cair a primeira vez na lixeira, no spam, acabou o seu domínio. Pode fazer outro domínio, pode registrar outro domínio, pode pagar outro serviço Google Apps, porque esse aí já era. Então é importante você saber disso. Tá? Terceira coisa, ele vai perguntar, esse domínio e esse serviço que eu estou recebendo, tem algum tipo de autenticação de algum serviço? No nosso caso, a gente está contratando o serviço de autenticação do Google Apps. Tá? Então, tem vários serviços de autenticação de e-mail. Então, nós vamos ter o nosso serviço pago e que é de respeito, que é o Google Apps. Só uma coisa, voltando ao domínio aí, que é encarregado de entregar, que foi o segundo ponto que eu falei, nós vamos ter um domínio. Então, quando eu envio um e-mail, a pergunta que o servidor vai fazer, tem algum domínio que responde por esse e-mail que está sendo entregue para mim? Aí ele vai verificar. Ele pode verificar que é um serviço desses que eu te falei mal qualificado, ou ele pode ver que tem um domínio próprio que foi pago, que está registrado no nome de alguém, que tem um serviço de autenticação igual o Google Apps, e aí ele vai diminuir as bandeiras de risco dele, vai permitir. Por quê? Vai levar um tempo para ele colocar um monte de estrelinha no seu e-mail, estrelinha positiva ou negativa. Então você começa do zero. Se você começa enviando ali e-mails onde as pessoas não te acionam como spam, então você vai ficando positivo. E aí, se você é acionado como spam ou tem alguns conteúdos nocivos e impróprios para envio, aí você vai recebendo negativo e até você se queimar de vez. Então, por isso que no decorrer do nosso curso eu vou te mostrar como que você tem que mandar e-mail para você não correr o risco de cair na caixa de spam do seu prospect ou do seu cliente. Esse e-mail está na lista branca? Aí é que está. Existem vários e-mails, igual eu te falei, que são os spiders, que estão na blacklist dos servidores de e-mail. Você já começa com ele na whitelist, ou seja, na lista branca. Então, você já começa bem. Então, não tem perigo. Mas à medida que você vai enviando e-mails, você pode ir para a lista negra ou para a lista branca, continuar na lista branca. Então, é muito importante. Inclusive, no módulo 2, você vai ver lá no ActiveCampaign, quando você vai fazer a sua primeira mensagem de e-mail, quando você vai clicar em enviar, ele te dá um resumo. E ele vai te dar uns pontos de spam ou não. Então tem lá, se tem e-mail que tem imagem demais e pouco texto, é um spam. Ô Niquinha, vem cá. Olha o pessoal aí, ó. Minha gatinha. Minha cachorrinha, na verdade. Vai pra lá. Então, pessoal, ele vai verificar se você está enviando pouco texto, mais imagens, ou não tem texto nenhum, ou tem links demais no e-mail. E o próprio ActiveCampaign já te dá
um feedback e fala, olha, altere isso, porque você pode encontrar um problema nos servidores de e-mail. Então, uma das coisas do ActiveCampaign que eu gosto demais é isso, tá? Ele te alerta e ele não deixa você cometer gafes iniciais ou erros primários para você ser rateado negativamente. Então, é um ponto muito bacana do Active. Próxima pergunta, que esse servidor de e-mail, quando ele está recebendo o e-mail, o conteúdo é nocivo? Então, ele vai ver, ele vai verificar essa série de coisas que eu falei antes e ele vai verificar. Tem link demais? Esses links levam para onde? Quem responde por esses links? Tem imagem demais? Que tipo de imagem é essa? Se tem anexo, se não tem. Então, esses anexos são nocivos ou não? Então, é muito importante você saber que na hora de você fazer um e-mail, você precisa seguir algumas regrinhas que nós vamos ver na hora de estratégia, no módulo de estratégia. Tá? Então, por exemplo, se tem link no seu e-mail, esse link, o servidor que está recebendo o e-mail vai perguntar, quem responde por esse link? Então, se por acaso é um spam, você vai mandar um link para um site de conteúdo adulto ou, sei lá, qualquer outra coisa. Ou um link para, por exemplo, aposto que muitos aqui já receberam um link para comprar Viagra ou qualquer coisa desse tipo. Alguns links que não responde, não tem ninguém que responda por eles. Então, ele já te coloca na lista de spam também. Então, é importante. Por que que a gente está registrando um domínio, colocando um serviço de autenticação nele, tudo certinho? Justamente para o nosso domínio responder pelos nossos links. Ou seja, você vai ter uma página de captura que vai capturar o e-mail do cliente. Quando a gente enviar um e-mail para ele, seus conteúdos vão estar hospedados aonde? No seu domínio. Então, vou dar um exemplo, rodrigolucena.com. E aí eu quero enviar um e-mail para um prospecto meu sobre o empreendimento em Uberaba. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma página onde está rodrigolucena.com/Uberaba, o nome do empreendimento de Uberaba. Então, o servidor de e-mail vai ver que eu estou enviando ele para o meu próprio domínio autenticado. Então, isso aí já mata 100% a possibilidade de eu ser enquadrado em spam. Então, por isso que eu não gosto de usar as ferramentas sem domínio. Então, tem muitas ferramentas no mercado aí que você não precisa de domínio. Vou dar um exemplo. O próprio Lead Lovers que o pessoal fala é uma ferramenta boa, mas se você não tiver um domínio, se você não hospedar as páginas do Lead Lovers, até do Lead Pages que a gente está usando, se você usar o próprio link do Lead Pages, o próprio link do Lead Lovers, pode correr o risco de você ser enquadrado em spam. Por quê? Aquele domínio lá não tem nada a ver com você. Aquele domínio que você está fazendo da página do Lead Pages é leadpages.co/ o nome do seu empreendimento lá. Por isso que você precisa de um serviço de hospedagem para pegar aquela URL que não é o domínio que vai ser autenticado, jogar dentro da sua, através de um plugin, que eu já vou mostrar no módulo 3 como se faz isso. É muito facinho, muito, muito fácil. Você vai resolver assim num clique. Então, você pega a página do Lead Pages e hospeda no seu domínio. Então, você mata esse problema aí também, tá? Então, é muito importante você saber disso. Uma coisa muito importante que eu anotei aqui para vocês. Os servidores de e-mail, eles querem saber se esse e-mail que está enviando, ele só envia ou ele recebe também. Porque se ele só enviar, por exemplo, se ele envia e não recebe nenhum retorno, opa, ele vai falar assim, alguma coisa está errada. Vamos verificar e vamos levantar uma bandeirinha de suspeita para esse e-mail. Então, o que eu sugiro para você? Que em todo e-mail que você fizer, você sugira para o seu cliente para ele responder para você receber algumas estrelinhas, alguns ratings positivos. Vou dar um exemplo. Você escreve um e-mail falando do empreendimento tal, na cidade tal, não sei o quê, e aí lá no final você fala, inclusive, estou disponível para responder, você pode me responder esse e-mail, eu vou te esclarecer com muito cuidado e tal. Por favor, não deixe alguma dúvida, responda esse e-mail, eu vou te responder imediatamente, assim, assado. Porque se essa pessoa responde o seu e-mail, você ganha mais pontos positivos, porque os servidores vão falar, esse cara não só envia, ele também recebe e responde.
Então, é um fator muito importante, muito. Porque cada item desse que eu te falei, se você eliminar, você sempre vai estar na whitelist dos servidores e sempre seu e-mail vai cair na caixa de entrada deles, sem perigo de cair na caixa de spam ou qualquer outra coisa. Outro ponto importantíssimo desse responder e-mail, quando um usuário, um cliente, responde um e-mail para você, você também diminui o risco de você cair na caixa promoções ou propagandas. O Gmail tem lá umas 3 caixas. Tem a caixa de entrada que fica lá ativa. Aí tem a aba promoções, a aba não sei o que, a aba o cliente pode fazer várias abas. Então, se você não conduz o seu cliente para responder o seu e-mail, você pode correr o risco de cair nessas abas. E não é bom, porque tem cliente que é habituado a ver somente a aba de entrada, a caixa de entrada. Ele não vê a aba promoções, a aba não sei o quê. Inclusive, eu tenho até desligado essas abas do meu e-mail. Tá? Então, é muito importante que você conduza o seu prospect, o seu cliente, a responder de volta o seu e-mail para você enquadrar nisso aí. Então, eu falei que você vai receber ratings. Se você executar isso, se você não executar isso, você vai receber ratings positivos e rating negativo, o que vai conduzir você ou cair numa caixa relativamente ruim, que é as abas promoções e as outras, ou diretamente na lixeira ou no spam. E muitas vezes nem seja entregue. Tá? Vou dar um exemplo aqui fictício, mas vamos dizer que um carteiro lá receba lá um calhamaço desse tamanho de correspondência de um deputado. É uma mala direta de um deputado. E aquilo vai dar um trabalho danado para ele, e o carteiro sabe que o usuário final lá que vai receber isso, pô, receber negócio de deputado, os caras não estão nem aí. Sabe o que ele faz? Joga tudo fora. Então é isso mais ou menos que o servidor que está recebendo faz. Se você não cumpre e ele vê que você tem ratings negativos, ele nem entrega seu e-mail. Ixi, esse cara comete isso, comete aquilo, tal. Foi um envio de e-mail massa, eles pegam e falam assim, não dá nem moral não. Então você não pode cair nesse acometimento dos servidores, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar agora da parte estratégica. Foi alguns testes, tá, que eu fiz. A parte estratégica, ela envolve abrir ou não abrir e-mail, colocar na lixeira ou não, colocar como spam ou não. Então, é muito importante essa parte estratégica. Tudo isso que eu falei anteriormente são de parte técnica. Tá? Tem muitas outras detalhes técnicos, mas eu acho que não convém, porque são uma linguagem mais bem pesada sobre linguagem técnica. Então, a parte estratégica é o seguinte. Eu pude perceber nos meus envios, porque eu já registrei vários domínios. Eu tenho um domínio da minha empresa chamado TerraBrooks, e eu já fiz rodrigo@terrabrooks, contato@terrabrooks, saque@terrabrooks, e enviei vários e-mails para os meus clientes com o nome TerraBrooks, e o nome que eu colocava lá era TerraBrooks Imóveis, Imóveis TerraBrooks, eu troquei vários lá. E eu pude perceber que eu tinha um índice de abertura de e-mail muito baixo. Tá? Então, e aí eu fui pesquisar nesses 2 anos que eu mergulhei no conhecimento digital, e eu pude ver que as grandes corporações, as grandes empresas e as pequenas também estão migrando para um novo conceito, que é de relacionamento pessoal. Vou te dar um exemplo, Magazine Luiza, se você se cadastrar lá agora para receber uma newsletter, você vai receber um e-mail de uma pessoa. Você não vai receber, por exemplo, Magazine Luiza ou Saque ou alguma coisa assim. Vai chegar lá, por exemplo, Vanderleia Noronha, Fábio Alcântara. Você vai receber um e-mail desse tipo. Por quê? Eu consegui ver através dos meus testes e as empresas também conseguiram ver que quando é pessoal, a incidência de abertura dos e-mails são infinitamente maiores. Então tá aí por que a gente vai fazer um e-mail personalizado com um nome próprio. E detalhe, a gente não coloca nada, porque nós estamos prospectando, a gente não quer causar nenhum impacto corporativo no cliente. Então, os primeiros contatos que a gente faz, a gente coloca lá só rodrigoluceno.acabou. E aí, a gente, na nossa automação, que você vai ver na parte de estratégia,
de o terceiro, quarto, quinto e-mail para frente, a gente começa a colocar alguns dados como telefone, cresce, alguma coisa desse tipo. Então, esse é um conceito. Eu quero mostrar uma tela para você agora e fazer uma pergunta para você. Desses e-mails que você está vendo nessa tela agora, um e-mail pessoal, com nome pessoal, e um e-mail corporativo de uma empresa, apresentando um imóvel. Qual deles você deixaria para ler depois? Qual deles você abriria primeiro? Então, é muito importante porque eu pude perceber, acredito que nesses estudos que eu fiz durante esses anos, as empresas e as corporações puderam ver também, que os e-mails com o nome pessoal são abertos e respondidos. Tá? Então, é uma estratégia, foi algo de trincheira, não tem só teoria no que eu estou te falando. Então, tem trincheira, tem experiência envolvida nesse e-mail aí, tá bom? Então, é muito importante você observar isso aí. Outra coisa, esse aspecto estratégico de você ter o nome pessoal e a pessoa te responder, ela influi diretamente no campo técnico. Porque se você tem um e-mail pessoal com o seu nome e sobrenome somente, e você tem um índice de respostas de e-mail maior, você vai conseguir um rating técnico maior também. Ou seja, as pessoas vão estar respondendo e você vai estar sendo rateado tecnicamente no seu e-mail. Então, como eu já falei, eu já fiz um teste com a minha empresa, a gente já verificou que os e-mails da empresa eram muito menos abertos do que o meu e-mail pessoal. Rodrigo, tem como ver isso? Lógico, nos softwares do ActiveCampaign, por exemplo, você tem como ver se a pessoa abriu, se ela clicou, quais páginas ela navegou no seu site. Então, tem como ver tudo, tá? Eu vou te mostrar isso lá na hora da estratégia. Então, gente, essa era a aula sobre e-mail e eu acredito que você agora se conscientizou da importância que tem e da responsabilidade, tanto técnica quanto estratégica, de você ter o seu e-mail personalizado. Então, para um corretor barriga verde, que não sabe nada, deixa eu explicar o que é barriga verde, que um dia desse aqui uma pessoa do Sul falou que barriga verde era outra coisa do que eu estou falando. Barriga verde para nós aqui é um cara incipiente, um iniciante que vai passando despercebido nas coisas. Então, a pessoa, quando ela é incipiente e vai passando despercebida, ela vai cometendo uma série de erros que nem começou o caminho dela direito, ela já vai ser interrompida. Então, corretor desavisado, que não tem esse tipo de informação, vai passar por esses problemas todos que eu te falei aí. Tá? Então, você precisa de um e-mail personalizado com serviço de autenticação e observar todos esses detalhes que eu falei para você nessa aula, tá bom? Então, nós vamos continuar com o nosso módulo 1 e eu te vejo agora no próximo vídeo. Um grande abraço. Olá, sou Isleia Marotti, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, sou corretora de imóveis e empreendedora e eu estou aqui hoje para dar o meu depoimento sobre o Rodrigo Lucena. Estou fazendo o treinamento Broker Hunter do Rodrigo Lucena e posso dizer que, apesar de estar só na metade do treinamento, já consegui comprovar na prática os resultados com os conceitos aplicados. Esse treinamento é um método extremamente eficaz para prospectar e captar clientes pela internet. E apesar dele ser um método extremamente poderoso pela sua inteligência, ele é, por outro lado, um método extremamente simples, né, para aplicar, porque o Rodrigo Lucena realmente tem uma capacidade gigante de nos levar num passo a passo, e mesmo que você não conheça muito de ferramentas ou do marketing digital, a facilidade realmente é tremenda de aplicar. Então, Rodrigo, você é um profissional completo, você tem visão, você tem estratégia e você tem a metodologia realmente de fácil execução, de fácil aplicação para qualquer pessoa. Então, só super recomendo o treinamento Broker Hunter do Rodrigo Lucena e quero te agradecer, Rodrigo, porque eu já estou percebendo na prática, a gente está voltando agora ao mercado imobiliário e extremamente empolgados para poder realmente colocar em execução todo esse ensinamento que você traz por meio do seu método. E vejo assim que eu estou louca para entrar no módulo de estratégia, porque eu acho que a gente não tem nem noção de quão poderoso isso vai ser
para os resultados do nosso negócio. Então, muito obrigada. Também o grupo de todos os corretores que estão já participando é um grupo extremamente qualificado, então a troca de ideias também está sendo poderosíssima, é muito bacana e alinhados, né, com o mesmo propósito e troca de ideias, experiências, torna ainda mais enriquecedor estar fazendo esse treinamento do Broker Hunter. Então, super recomendo, brigadão e tamo junto!